Direitos Humanos, Elber Chaves, tudo bem? Vamos lá? Começar a aula, né? Beleza, senhores? Pessoal de casa aí, bem-vindos aí. Pessoal de casa aí, deixei meu contato aqui de estudo. Quem quiser entrar no Instagram lá, pessoal de casa aí também, o Elber CH, só me achar lá que me acha no Instagram, beleza? Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, confere? Nós temos pouco tempo para passar muito conteúdo. Nós temos que otimizar o nosso tempo, maximizar o nosso tempo, aumentar nossos estudos, né, para potencializar nossos resultados. Então, vamos lá. Declaração Universal de Direitos Humanos, senhores. Olha que interessante o que eu fiz. Eu inverti a ordem normal de estudo. Geralmente a gente começa a estudar pela declaração e depois vai para a Constituição. Eu fiz o contrário. Eu peguei a Constituição e agora nós vamos ver a declaração. Que muitos aqui dos artigos nós já vimos na Constituição, ficou fácil. Nós vamos só corroborar, nós vamos só ratificar o conhecimento que nós já adquirimos pela Constituição. Vamos colocar uns pontos importantes aqui para a gente entender a Declaração de 48, tá ok? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela tem aplicabilidade aonde? Nas Américas ou no mundo inteiro? No mundo inteiro, porque ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, da ONU, diferentemente do Pacto São José, o chamado Convenção Americana de Direitos Humanos, é somente nas Américas, isso cai na prova da Polícia Militar. Isso aqui não, aqui é diferente. A aplicabilidade da Declaração de 48, ela é aplicabilidade universal. Oi, Elber, bom dia, irmão, 100%? Sumido, hein? Oi, Elber, bom dia, irmão, Deus te abençoe. A aplicabilidade dela, então, senhores, é universal. Escreva aí. Sumido, Elber? Você deu uma sumida grande? A aplicabilidade dela é universal. Qual que é a data dela, senhores? 10 de dezembro de 1948. Ela foi aprovada por meio de uma resolução, escrevam isso, uma resolução 217-A. Qual que foi o documento oriundo dela? Resolução 217-A. E ela é uma recomendação. Ela não é um tratado, uma convenção de força de aplicabilidade em âmbito interno, não. Recomenda-se que os países aderem, né, à Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela não tem aplicabilidade de maneira outorgada, de maneira imposta, obrigatória. Os países recomendam aos países que eles coloquem em seus documentos internos, constituições, leis, os caráter principiológico dos artigos, dos 30 artigos que nós iremos ver da Declaração de 48. Então ela é uma recomendação. Lá na tua prova vai cair que é um tratado, que é uma convenção, certo ou errado? Errado, porque ela é uma recomendação. Fino? Senhores, 1948, que data que é essa? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, confere? Pois é, ela está próximo? Tá. Então ela é pós-Segunda Guerra Mundial? Sim. Posso falar também, peraí, se é depois de 48, eu posso, se foi 48, eu posso falar então que foi após a minha Primeira Guerra Mundial? O marco histórico? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, confere? Posso falar então que foi depois? Posso. Posso falar que foi depois do nascimento de Cristo? 2000 anos? Pode. Posso falar que foi depois da Constituição da Inglaterra inglesa, do João Sem Terra, de 1215? Posso. Posso falar também que foi antes do Código de Hammurabi? Foi depois do Código de Hammurabi, 18 séculos. Mas para a prova, qual que é o marco temporal? Pós a Segunda Guerra Mundial. Bacana? A gente viu que foi depois de tudo, né? Mas qual que é o marco temporal que eles utilizam para a prova? Após o quê? Segunda Guerra Mundial. Beleza? Isso aqui a gente tem que saber. Foi depois de tudo que eu falei. Cilindro de Ciro, Constituição de Inglesa, Primeira Guerra Mundial, nascimento de Cristo, Código de Hammurabi. Mas qual que é o marco para a prova? Segunda Guerra Mundial. Isso cai muito em prova da Polícia Militar e do Bombeiro. Tá ok? Senhores, a declaração são 30 artigos. 30 artigos. E ela subdivide. Primeira parte dela trata da primeira geração ou dimensão dos direitos humanos, que é do artigo 1º ao 21, que trata dos direitos à liberdade,
Que direito à liberdade é esse? O direito à liberdade de locomoção, religiosa, o direito à propriedade. Aqui nessa época, senhores, da Revolução Francesa, do Iluminismo, de Jean-Luc Rousseau, né, Montesquieu, naquela época onde as pessoas saíam um pouco do centro da igreja, colocando o centro não mais a igreja, mais do que o homem, né? O homem como ser o central da vida humana, não mais a igreja, o teocentrismo, né? Mas o homem colocado como centro das coisas. E nessa época da Revolução, senhores, nós tivemos vários documentos, o habeas corpus, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a saída da colônia inglesa, né, das 13 colônias. Foi nessa época, mais ou menos no século XVIII, 1700 e pouco, que aconteceu essas transformações iluministas, que buscavam ter ideias liberais, né? Onde o Estado ele deveria intervir na minha vida de maneira pouca, ele deveria reduzir a intervenção na minha vida. O Estado deveria fazer igual o absorvente, me dá o quê? Sempre livre, não tem que absorvente sempre livre? Me dá o quê? A liberdade. Que liberdade que é essa, sargento? É liberdade de ir e vir, né? Ficar, permanecer, estar, direito à comoção. É liberdade religiosa. Eu saí do centro da igreja católica, apostólica romana, e eu professar que naquela época, depois de 1515, o protestantismo de Lutero, né? Calvin, ou seja, buscar outras ideias, né? Não mais aquelas ideias que vêm do cristianismo, do catolicismo. Então buscava o homem no centro da terra. Então essas particularidades deu o que é abstenção? O Estado deixa de intervir na minha vida. Então a particularidade do Estado, a intervenção do Estado é de maneira o quê? Negativa. De maneira negativa, o Estado deixa de intervir na minha vida. Ele vai deixar eu caminhar com as minhas próprias pernas. Bacana? O direito à liberdade. Quais são os direitos? Direitos civis e políticos, né? Somente esses aqui, ó. Locomoção, religião, propriedade. Qual que é o marco? Revolução Francesa. Revolução o quê? A americana. Nós tratamos aqui do artigo 1º ao 21. Nós vamos ver, né, quase o que nós já vimos no artigo 5º da Constituição. Então vai ficar mais fácil de entender. Primeira geração ou dimensão de direitos humanos. Presta atenção aqui que eu vou falar. Lá na prova da polícia caiu. Que não se fala mais hoje a doutrina Paulo Bonavides, Miguel Reale Júnior, os doutrinadores brasileiros já não tem mais entendido e falar em geração, mas sim dimensão. O termo hoje mais utilizado é dimensão, escrevam isso. O termo mais utilizado hoje e não geração. O termo utilizado hoje é o que? Dimensão. E não mais do que a geração. Por quê? A dimensão dá uma ideia de evolução. Ai, gente, sua cabeça é tão grande. Dá uma ideia de evolução. Na geração, dá uma ideia de substituição. Opa, substituição não. Nenhuma fase substitui a outra, ao contrário, é um caráter de evolução do direito. Os direitos civis e políticos, eles foram consagrados. Aí vem o da segunda geração, econômicos, sociais e culturais, e substitui? Não, né? Um não substitui ao outro, ao contrário, ele corrobora, ele ratifica, né? Ele corrobora com os direitos e liberdades. Então, um direito ele não substitui o que? O outro. E essa expressão geração, a doutrina entende que dá uma ideia de substituição, né? Ou seja, não substitui a evolução do direito, da humanidade. A liberdade foi difícil ser conquistada, teve guerras, né, naquela época da Revolução Francesa, diversas guerras, e ela foi conquistada, essa liberdade. Passa tempos depois, vai ser perdida? Não, ao contrário, vai ser corroborada, vai ser ratificada essa tal liberdade, por meio de outros direitos. Então, não se fala mais em geração, que dá a ideia de substituição. Fala-se dimensão. A primeira dimensão, ela veio no caráter evolucionário e vem a segunda para complementar a primeira geração. Isso já caiu na prova da polícia e do bombeiro. Falando que qual que é o termo mais utilizado hoje, né? O termo utilizado hoje é geração ou dimensão?
dimensão, porque traz uma ideia de evolução da história da humanidade, não de substituição de fases. Beleza? Vamos lá. Segunda geração de dimensão. É do artigo 22 ao 27. Qual o direito que vai consagrar aqui, senhores? O direito à igualdade. Promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, sexo, origem, quaisquer outras formas de discriminação. Isso veio, senhores, chamado direitos econômicos, sociais e culturais. E é uma intervenção agora do Estado, não de maneira negativa, mas de maneira o que agora? Positiva. Olha, isso cai muito em prova, gente. Positiva. O Estado agora tem que intervir não de maneira negativa, de abstenção. Tem que agir agora de maneira positiva. O Estado vai intervir na minha vida. Sargento, mas explica isso aí. Como assim? Não entendi. Vamos lá. A primeira geração de liberdade, o Estado está deixando de intervir, me dava liberdade. Para o trabalho, para a propriedade, não é isso? Mas o que estava acontecendo? O Estado me dava liberdade, mas vinha outra pessoa e às vezes tirava a minha propriedade. Me dava um emprego, mas o emprego, às vezes eu não tinha um direito à saúde. Eu não tinha um direito a horas de trabalho diário e semanais. Aí nós criamos aquelas máquinas, aquelas empresas gigantescas, industriais, onde, por exemplo, as mulheres trabalhavam, sim, é um direito à liberdade ao trabalho, mas as mulheres, às vezes, trabalhavam, naquela época do Charlie Chaplin, né? Ele faz aqueles vídeos cômicos retratando a ideia da Revolução Industrial, onde que as mulheres ficavam nas máquinas 20 horas diárias e 4 horas de descanso. Imagina? Aí a mulher engravidava, permanecia 20 horas trabalhando e 4 descansando. E depois que ganhava o neném, ainda continuava trabalhando. Né? Imagina que situação da mulher, da vulnerabilidade da mulher. Não tinha descanso, ou seja, tinha trabalho, mas não tinha direitos sociais. Então o Estado agora tinha que regular as relações entre empregado e empregadores. Então é o direito positivo. O Estado tem que intervir agora para garantir não só a liberdade do trabalho, mas direitos sociais relacionados ao trabalho, à educação, ao transporte, à moradia. Ou seja, vai garantir direitos sociais fundamentais. O Estado ele deixa de intervir, mas me dá direitos garantidos fundamentais sociais. Beleza? Então, direitos positivos. O Estado passa a intervir sim na minha vida, principalmente nas relações profissionais. Qual que é o marco aqui? Revolução Industrial, a Constituição Alemã de Weimar de 1919 e a Constituição Mexicana de 1917. Aqui nós estamos na Primeira Guerra Mundial, confere? De 1914 a 1918. Então, qual que é o marco da segunda geração ou dimensão dos direitos humanos? Revolução Industrial, Constituição de Weimar, Constituição Mexicana, os ideais aqui socialistas, comunistas, de Max Weber, Granvik, né? Karl Marx, os estudiosos do socialismo, né? Que é a base, que é a origem do socialismo, né? Beleza, senhores? Constituição Alemã e de Weimar. Nós tratamos aqui da segunda geração ou dimensão dos direitos humanos, que traz o quê? Do inciso 22 ao 27. Lembrando que a declaração é dividida em 30 artigos, ela é composta de artigos. E a terceira geração de dimensão de direitos humanos, que está citado somente aonde? No artigo quê? Primeiro, nós vamos ver, só citada. Aqui ela foi só citada e não o que? Explicada. Ela não foi explicada. Por quê, senhores? Isso aqui só vai ocorrer depois de 48. Então não tem como eu explicar uma coisa que não aconteceu, que é o direito à fraternidade, o direito à solidariedade. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, os países foram destroçados, confere? Em massa, Estados Unidos, né, Alemanha, os países da Europa que estavam em guerra, eles foram totalmente destruídos. Havia uma necessidade de reconstrução e principalmente de uma ajuda coletiva, de uma ajuda mútua. É onde que se pensou na terceira geração de direitos humanos, o direito à solidariedade. Por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente protegido. Porque eu não estou pensando somente em mim, eu estou pensando em quem? No coletivo. Eu estou pensando no coletivo. O direito à coletividade. O direito a gente chama de direito difuso, direito coletivo, direito meta-individual.
ou transindividual. Que deu, pincel azul. O direito coletivo, escrevam aí, cai na prova. O direito coletivo, o direito difuso, e vai. Então, o direito à fraternidade, senhores, me dê um exemplo: o meio ambiente ecologicamente protegido, ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, eu estou buscando não o direito do indivíduo, mas o direito do grupo, da coletividade, da supremacia do interesse público, né? Supremacia do interesse da coletividade. Mas aonde que está isso, a agenda da declaração? Somente no artigo 1º. Ah, mas só no artigo 1º. Então vamos lá: liberdade, direito à locomoção, religiosa e propriedade. Qual que é o marco? Revolução Francesa e Americana. É o direitos civis e políticos. A segunda geração de direitos humanos, do artigo 22 ao 27. O direito à igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. Revolução Industrial, Constituição da Alemanha e de Weimar e do México. Terceira geração, direito à fraternidade, solidariedade, direitos coletivos e difusos. Exemplo: meio ambiente ecologicamente protegido com a defesa do consumidor. Lembrando que o direito à liberdade é a abstenção, é negativo, o Estado deixa de intervir na minha vida. Na segunda geração, não, eu não quero só liberdade, mas eu quero que o Estado me dê direitos, garantias sociais fundamentais. Então o Estado vai agir de maneira positiva. Senhores, esse quadro aqui, ó, são 5 questões da prova do polícia, do direito, sim ou não? Não é? Uma questão está aqui, nisso aqui que eu acabei de dizer. Bacana? Uma questão está aqui. De 5 questões que vai cair na nossa prova, que irão cair, uma questão está aqui, ó. Então escreva isso aí nesse quadro. Gente, alguém aqui não entendeu o que eu explico? Ô, Elber! Entendeu? Gente, você quer na prova, sim ou não? João! Né? O João passou. O João passou no psicológico lá, mas acredita? Eu rezei, fiz o cego de Jericó. Minha mãe fez o cego de Jericó para passar no psicológico. Fala, filho. Código de Defesa do Consumidor. Oi, Elber. Fica atento, irmão. Bacana? João. 100%, senhores? Tranquilo? Bom dia, vocês estão aqui, cambada de arregaçado. Semovênticos e semovênticas, né? Então vamos lá, podemos começar? Podemos iniciar? Papai está aqui. Se você já tem aí dúvida, crítica, choro, flor, lamentações, podemos tentar. Vamos lá. Primeiro artigo: os 3 direitos, senhores: a igualdade, liberdade e a fraternidade, que eu acabei de falar, ó, no artigo 1º. Eu vou tratar, eu cito a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Todos os homens nascem livres e iguais, livres, liberdade, iguais e dignidade de direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com os outros em espírito de fraternidade. Tá vendo? Ou seja, a única parte da declaração que eu cito a fraternidade é só no artigo 1º. Eu só cito, eu não explico. Porque a fraternidade, esse espírito de fraternidade, só vai ocorrer pós 1948. Bacana, senhores? Ah, essa gente, sua cabeça é tão grande. Te adoro. Posso te mandar um beijo ao vivo? Beleza, senhores? Tranquilinho? Oi, Elber, fica atento. Vamos lá. Artigo 2º, senhores. Olha que interessante. Facilitou. Tudo que nós vimos da Constituição, nós vamos ver aqui. Ficou fácil. Olha lá, ó. Todo homem, capacidade para gozar dos direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, com ou sem distinção. Sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, ou seja, procedência nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Quem acertar isso, aonde está na Constituição, o artigo e o inciso, vai ganhar um bombom na Cacau Show. Qual o artigo e inciso que dá essa situação aqui que eu acabei de dizer? Sem discriminação de raça, cor, sexo, procedência nacional. O soldado PM ou BM tem que saber disso de copa à prova. Artigo 5º, o inciso. Eu quero o artigo e o inciso sem olhar.
E os objetivos? Não, eu quero o artigo e o inciso, que tá os objetivos, ó, que tá... Eu até entreguei, né? Que tá o quê? Essa particularidade cai na prova, gente, lá na Constituição e cai aqui. Isso, cavalo, é lógico que não, semovente. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Gente, isso cai na prova. Vamos relembrar e viver, confere, como dizia Michael Jackson. Fundamento da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, iniciativa e pluralismo político. Fundamentos, tranquilo? Vamos lá no artigo 3º, presta atenção. Objetivos, quais são eles? Primeiro, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, promover o bendito... Não, desculpa. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, sexo, origem, quaisquer outra forma de discriminação, cavalo, mas não falou, né? Eu quero. Não, eu não falei qual que era. Eu queria o artigo e o inciso. Ah, essa gente. Cavalo. Eu queria o artigo e o inciso. É só BO. É só o que? O amor. Amém, irmão? Bacana, senhores? Tá vendo o que eu faço agora? De brincar aqui e lá. Gente, decora essa porra do artigo 3º. Por favor, isso aqui é uma questão certa também. Do artigo 1º e o 3º vai cair na prova. Eles vão confundir aquilo ali. Puta merda. Vocês querem me fuder, pô. Caralho, senhor. Vamos lá. Da mesma coisa, da mesma forma, não será também feita distinção fundada em condição política, jurídica e internacional do país, território que pertence à pessoa e outra brasileira. Há que se fazer distinção? Não. Tem o mesmo viés jurídico, né, internacional, político. A gente sabe que na prática às vezes não tem, né? A gente sabe que está vendo o monopólio da China, dos Estados Unidos da América. Aí você pega lá o Afeganistão, tadinho, Haiti, né, naquela pobreza, a Síria, o pau quebrando, o povo morrendo de fome, Venezuela, ditadura agora de Nicolás Maduro. A gente não sabe que na prática os países não detêm de caráter igualitário, isonômico, mas deveria ter, né, por força da própria declaração. Aí, ó, nós já vimos isso. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A vida, a gente tem o nosso maior bem tutelado. Pergunto, a vida é um bem absoluto ou relativo? Absoluto. Isso. Fala pra ele. A vida é um bem absoluto ou relativo? Relativo, porque em determinados momentos, do bom tempo, o cara vai pro céu. Por quê? Legítimo o quê? Defesa, minha ou de outrem. Artigo 23 e 25 do Código Penal, combinado com 42 e 43 do Código Penal militar. Nós chamamos isso de excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Ou no caso também de guerra, o quê? Por força, artigo 84 e 19. Então a vida é um bem relativo. Pergunta agora, noutra vertente, noutro giro. Qual é a redação dos senhores? Então esses termos é muito bom, em outra vertente, no outro giro, eu quero trazer outra particularidade. Escrevam isso em conectivos. No outro giro, a tortura é um bem jovem, a tortura. Penas cruéis, degradantes, é absoluto. Não há que se falar em tortura. Ah, mas sargento, menos caso de guerra? Mesmo no caso de guerra, não há que se falar em tortura. Às vezes você pode tirar uma vida para defender a sua ou de outra, mas tortura nunca. Olha que porra, velho. Cadê ele? Tá ali, ó. Aqui, não é o que, senhores? Porque tem que encostar na camisa do senhor. Tá abaixo. Será que tem que encostar? Tá. Sim? Ó, Michael Jackson? Que isso, meu irmão? Estilo Michael Jackson? Cavalo. Beleza, senhores? Fino aí? Irmão, fica atento, viu? Engraçado. A vida, a liberdade. A liberdade também é um bem absoluto e relativo. Já falamos. Liberdade, absoluto e relativo. Relativo, porque, a polícia, quer minha injeção, pare, 24 para mim, deixe, tirar essas pernas dos braços. Estou cessando de direito, sim ou não? Sim. Pode? Pode. É o que? Artigo 244 do Código de Processo Penal fala que a busca
suspeita que a pessoa esteja portando consigo materiais do que? Ilícitos. Então posso, né, fazer a abordagem tranquilamente. Cercear o direito de ir e vir. Então a liberdade ela é o quê? É relativa. Porque em determinado momento a ordem jurídica garante sim, eu restringir o direito à liberdade. Ao preso. O preso não fica restrito à sua liberdade? Fica. Segurança pessoal, nós temos direito? Sim, a segurança. Aí quando eu falo de segurança pessoal, o que? Direito de segurança social, segurança jurídica, segurança pública. Quando eu falo de segurança pessoal é genérico, né? E as espécies são vários tipos de segurança, né? Beleza? Vamos lá. Terminando. Escravidão ou servidão, pode? Tem exceção? Já caiu na prova direto. Não há que se falar em escravidão e nem servidão. Sargento, nem em caso de guerra? Não. Lógico que não, né? Aqui também é um direito que absoluto. Nós tivemos no Brasil, em 1888, a abolição da escravatura, né? Então não há que se falar nem escravidão nem servidão. Escravidão é direitos fundamentais, direitos trabalhistas, né? Então não há que se falar também. Você está expurgado, né? Todas as suas formas, tráfico e tudo. Olha lá, já vimos. Tortura, tratamento cruel, desumano, degradante. O direito absoluto, né? Mas sargento, o cara está no período de guerra. Ai, sargento, guerra. Pode torturar? Não tem ninguém será submetido a tortura, tratamento cruel, degradante, desumano ou degradante. Próximo. Todo homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Como pessoa, né, gente? Não como um animal, né? Nós temos o direito de ser reconhecidos como pessoa. Olha que interessante, vocês estão rindo? Aqui no Brasil, tranquilo. E lá no Irã, sistemas asiáticos, eu já contei pra vocês, uma mulher hoje, se ela olha, né, transitando em via pública com ele, e olha assim, ela pode ser apedrejada à morte, até a morte. Coloca ela num buraco, põe a cabeça de fora e apedreja até a morte. Porque eu simplesmente, às vezes, por ter olhado para um homem no Irã. Ou seja, lá, às vezes, não tem esse reconhecimento. Lá, os padres, o cristianismo, os cultos religiosos são celebrados nos esconderijos. Porque se for as claras, os padres, os pastores, eles são o quê? Decapitados. Eles são enforcados. Para nós, aqui no Brasil, esses direitos fundamentais, graças a Deus, a gente é reconhecido. E lá fora? Não é, muitos deles não são. Beleza? Olha lá, todos, onde nós vimos isso? Todos são iguais perante a lei. E têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação, né, que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Bacana? Nós já vimos isso aí. Todo homem tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio. Senhores, o que é um remédio? Que visa tratar o quê? Uma enfermidade, uma doença, não é isso? Não? O remédio visa isso não, cavalo? Presta atenção, regaçado. O remédio, fica atento, Chiba. O remédio, senhores, ele visa o quê? Sanar uma enfermidade, uma doença, não é isso? Nós vimos a Constituição Federal, guerrilheiro, no artigo 5º, que tem alguns remédios ou algumas ações constitucionais para garantir os nossos direitos fundamentais. Vamos lá, jovem, você acabou de citar, filho. Qual que é o remédio que está violando, que eu vou impetrar que está violando minha liberdade de locomoção? Violando o meu direito à informação e retificação de informação. Está faltando uma norma para regulamentar um direito meu, fundamental. Mandado de injunção, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público. A ação popular, inclusive, ela pode ser impetrada em qualquer pessoa, confere? Cavalo, não, é qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão. Partido político. Não, filho, não, fala com ele, pode falar, fala com ele, ser movente. O que ele falou, senhor? O que ele falou ali, ó? Qual que é o remédio que não é amparado nem pelo habeas corpus, nem pelo habeas data, mas é um direito líquido e certo? Mandado de segurança. Quando sai, saúde, filho,
Deus te abençoe. Quando sai do caráter individual, vai para o caráter coletivo. Aí ele tem que ter representante do Congresso. Sargento, pode ser da Câmara ou do Senado? Eu gosto da Câmara, pode? Pode. Eu quero o Senado, pode? Pode. Ou sindicato, entidade de classe ou associação, desde que legalmente constituída o quê? Um ano de cavalo, não, de funcionamento. Beleza, senhores? Nós chamamos os remédios do Brasil. Vai cair na prova, senhor, ou não? Cai de conforto, tá? Fica atento. Sargento. Senhores, eu posso prender, Estado, prender, deter e exilar uma pessoa conforme a declaração de 48? Eu posso prender, deter e exilar? Posso ou não posso? Isso, cavalo, é lógico que eu posso, né? Certinho, cavalo. É lógico que eu posso prender, deter e exilar. Posso, tranquilamente. Eu não posso prender, deter e exilar de maneira o quê? Arbitrariamente. Que é uma coisa arbitrária? Uma coisa ilegal, ilegítima, antijurídica, né? Que viola os direitos e garantias fundamentais. Então, podemos prender, deter e exilar? Sim, mas não o quê? Arbitrariamente. Aí tá aqui, ó, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Presta atenção, se eu colocar assim, ó, ninguém será preso, detido ou exilado, ponto. Certo ou errado? Olha aqui, ó, ninguém será preso, detido ou exilado, ponto. Certo ou errado? Errado, gente. Eu posso prender? Posso. Eu posso deter e exilar? Posso. Eu não posso. Cuidado, isso inverte na prova, a gente tem que saber julgar com a prova. Por isso que a gente tem que fazer muito o quê? Exercício. Porque é o exercício que vai te mostrar como que eles te cobram isso na prova. Aqui é o caráter negativo. Ninguém. Vamos trazer para o caráter positivo, permissivo? Olha lá, a pessoa pode ser presa, detida, exilada. Ponto, certo ou errado? Certinho, ela pode ser presa, detida, exilada. Ela não pode ser ninguém de caráter negativo. Ninguém vai ser de maneira arbitrária. Mas se não for de maneira arbitrária, pode? Pode. Bacana? Então, se cair na prova lá, ninguém será preso, detido, exilado, errado. Agora, se colocar lá, inverter de negativo para positivo, pode ser preso, detido, exilado, certo. Mas não de maneira arbitrária. Entenderam o seu raciocínio? Aqui é negativo, ninguém, é negativo. Quando eu falo negativo, ninguém, não pode ser arbitrário, né? Mas aí vamos trazer para o positivo. Pode? Pode, mas não de maneira arbitrária. Então fique atento com essa jogada de palavras. Beleza, senhores? Sim? Nós vamos ver da mesma forma a nacionalidade. O Estado pode privar uma pessoa da sua nacionalidade? Pode. Né? Nós não vimos que o cara pode ser extraditado, inclusive, o brasileiro naturalizado pode perder? Se ele cometeu o quê? Crime comum o quê? Se ele cometeu crime comum o quê? Antes de ser naturalizado, presta atenção, ou tráfico ilícito de entorpecentes. Ele vai a processo de extradição e a processo de perda da sua naturalização. Nós estudamos isso aí já, não estudamos? Sim ou não? Estudamos, isso cai na prova, tá? Mesma coisa nós vamos ver. E propriedade? O Estado pode privar a pessoa da sua propriedade? Pode. Nós vimos lá no iminente perigo público, com a indenização ulterior, ou no caso de interesse social, interesse coletivo, podemos desapropriar. O Estado vai fazer a indenização o quê? Em ulterior ou prévio? Prévio. Então, ou seja, também pode desapropriar. Vamos ver daqui a pouco. Todo homem, em plena igualdade, tem uma justa e pública audiência. Marquem aqui, ó. Aonde que eu estou destacando, destaquem aí também. Justa e pública. Lá na prova eles põem injusta. Não, injusta é ilegal. Justa é justiça, ordenamento jurídico. Então, uma justa e pública audiência. Lembra que nós falamos que a regra do direito, que a audiência seja pública. Me dê uma exceção que uma particularidade que não seja pública, mas sim sigilosa. Eu já cansei de falar aqui na aula. O júri é público ou sigiloso? Público. As votações que são sigilosas.
Lei de acesso à informação. A regra é que os atos sejam públicos, salvo aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Outro exemplo, vara da família, de foro íntimo. É sigiloso, né? É só da intimidade das pessoas, dos litigantes do divórcio, da adoção, da guarda, da tutela. Nós vamos ver isso no ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, a regra é audiência pública. Lá na tua prova vai cair que a audiência é sigilosa, certo ou errado? Lá na tua prova vai cair que é uma injusta e pública audiência, certo ou errado? Beleza? Como cai na prova? Ok? Prosseguindo. Pôr no tribunal independente e parcial. O que é um tribunal independente? Ele não depende de nenhum outro poder, ele não depende de nenhum outro órgão. Há uma independência funcional, jurídica, né? E imparcial. O que é imparcialidade? O juiz ele vai analisar o caso para fazer valer o direito. Ele não vai ser tendencioso a uma parte em relação à outra. Não, eu conheço aquele cara, eu vou ajudá-lo. Não, ele tem que ser imparcial. Ele tem que fazer valer o direito fundamental, direitos e garantias fundamentais. Tem que ser. Lá na tua prova, fala que o tribunal ele tem o quê? Dependente, certo ou errado? Errado, é independente. E lá na tua prova, fala que o tribunal ele é parcial, certo ou errado? Aí você, é igual aquelas menininhas ansiosas, né? As meninas aí, eu quero fazer essa prova rápida, eu não quero sair daqui, não aguento mais, eu estou nervosa, eu estou cansada, né? Eu estou ansiosa, eu não como chocolate, não estou fazendo mais nada, não estou descarregando caneta, quer dizer, vamos lá. Ou seja, isso no caso dos meninos, né? Descarregar caneta. Aí o que acontece? Aí quer fazer a prova rápido e ler rápido, e às vezes esquece, tira esse aqui e só lê o parcial e tá o quê? Errado, é imparcial. Gente, o que pega muito concurseiro não é a falta de conhecimento, é a falta de quê? Falou? De atenção, interpretação, tranquilidade, excesso de ansiedade. Já aconteceu comigo, me deu até diarreia para fazer prova, né? A minha turma de CTSP agora fez a última prova da Polícia Militar, tem nego de gente me ligando, chorando. Sargento, eu já entrei na porta da cavalaria, vi os cavalos, comecei a chorar. Eu chorei a prova inteira, molhei a prova inteira. Eu deixei de ser cavalo, tinha que ter ficado lá na cavalaria. Por quê? Tava nervoso, vai passar? Quem tem jeito, gente? Não tem jeito não. Igual eu falei com os meninos, 3 dias antes da prova, em Gênesis, 6 dias de trabalho, no 7º dia o Senhor descansou. Quem somos nós para que não tenhamos o descanso previamente antes da missão, né? Ou seja, senhores, se está estudando 1 dia, 2 dias antes da prova, eu vou descarregar a caneta, eu vou no boteco, tomar qualquer cachaça, quer dizer, brincadeira, eu vou tomar um suco, né? Um suco diet, sem açúcar, vou no cinema, vou às igrejas, fazer as minhas orações para eu me acalmar. 2 dias antes da prova. Aí eu tô nervosa, como eu vou fazer a prova de diarreia, cagando na calça, né, filha? Não tem como. Não tem como. Então tem que dizer o quê? Descansar. No 7º dia o Senhor descansou. Ainda mais nós, seres humanos. Amém, irmãos? Amém. Essa gente, eu queria saber, como é que seu passou no psicológico? Por Deus. Foi por misericórdia do Pai amado, do Pai bendito, que cura, lava e restaura a gente. Amém, irmão? Então vamos lá. Artigo 11. Todo homem acusado de um ato delituoso. Homem, presta atenção. Tem o direito de ser o quê? Presumidamente o quê? Culpado ou inocente? Vimos isso da Constituição? Vimos. Toda pessoa será considerada inocente até o trânsito de sentença penal condenatória. O Lula, nosso ex-presidente, foi condenado em primeira instância, em segunda instância. Foi condenado. Pergunta, ele é culpado? Sim ou não? Ainda não, porque ele pode recorrer? Pode recorrer, né? Então, presume-se o quê? Inocente até que se prove a sua
culpabilidade. Bacana? Então, ele é considerado inocente até que se demonstre a sua culpabilidade. E que tenha sido de acordo com a lei, em julgamento público ou sigiloso? Público. Anota aí, crianças. Lá na tua prova, vai falar que a presunção de inocência, ela finda num julgamento sigiloso. Certo ou errado, guerrilheiro? Errado. Tranquilo aí? Julgamento público. Olha lá, sendo assegurado as garantias da defesa. Sargento, quais são as garantias? Ampla defesa, o contraditório, o due process of law. O que é o due process of law? O devido processo legal. Tá vendo? Nós já vimos isso? Vimos já? Então só com palavras o quê? Um pouco diferentes, mas nós já vimos. Olha lá. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. O que é isso aqui, Lili? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação. Legal, não é a mesma coisa? É, só com palavras diferentes, olha lá. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento lá não constitua delito. Lembra que eu falei? O cara transitar hoje em via pública 10 horas da noite é crime? Não. E amanhã passa a ser crime? Aí vai ter punibilidade. Bacana? É o princípio da anterioridade legal. Não há que se falar em culpabilidade, em punir um agente, um civil, se naquele momento não tem lei que fala que é punido, né? Também não será imposta pena mais forte do que aquela no momento da prática aplicável ao delituoso, né? Ou seja, se eu tenho aqui hoje homicídio qualificado de 12 a 30, aí vem amanhã, fala que o homicídio vai ser de 16 a 30, aumentou o mínimo, né? Então aumentou a pena, vai repercutindo naqueles que estão processados, condenados? Não, porque ela está majorante. A lei penal, ela só retroage para beneficiar o réu. Esse é o princípio. Ela não pena mais forte. Vai sim retroagir no momento da uma legislação mais fraca ou benéfica. No caso, a Constituição utilizou benéfica o termo, né? Aqui utilizou pena mais forte. Então não vai ter pena mais forte, vai ter pena mais fraca. Aí sim retroage. Caso contrário, não. Tá vendo? Tudo isso nós já estudamos. Beleza? Pessoal de casa aí, me sigam lá no Instagram, o ElberCH. Não é o Elber Cabeção não, tá? É o ElberCH. Me acha lá, nós vamos trocar ideia. Pessoal de Bom Despacho, um abraço, né? Semana passada estava lá plantando o milho, limão, a mandioca, tomando cachaça, comendo torresmo. Pessoal de Bom Despacho, um abraço, meus conterrâneos aí. Oi, Elber! Continuar. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada. Já falamos isso, senhores? Sim ou não? Sim. Eu estou lá em casa, vendo Chapolin Colorado, vem um paparazzo tirar foto. Pode ir, senhores? Não, porque a minha vida privada é a minha vida íntima, né? E se colocar a vida pública ali, certo ou errado? Errado. É vida o quê? Privada, vida pública não. Eu, sargento Elber, comandante de tropa, o cara pode tirar foto e filmar? Pode. Princípio da publicidade, desde que não atrapalhe as diligências, mas pode. Vida privada na família, no lar ou na sua correspondência. E hoje no Brasil, lembra que eu falei? A correspondência o quê? Eletrônica, e-mail, WhatsApp, redes sociais. Aí vem a sua namorada e fala assim, vai lá e abre o seu celular. Prenda, você, agente da lei, prenda em flagrante delito. Porque quem só pode abrir as mensagens telemáticas é somente por autorização do juiz. E ele concede isso ao delegado de polícia. Aí vem a sua namorada, vem bisbilhotar, aquele ali, ó. Olha lá, ai que safado, vou descobrir que ele passou na padaria, ele estava fardado lá, o bombeiro militar, foi lá na padaria, solicitou uma coxinha, nem um suco diet, e a FEM lá da padaria falou assim, é ele, achei. Porque ele chegou assim, né?
Eu esqueci seu nome, velho. O Rafael, eu esqueci. Aí chegou assim, o Rafael, bom dia, soldado Rafael, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais. Estou aqui para servi-la e protegê-la. Quaisquer particularidades em relação à sua segurança, eu irei intervir. Né? Então, estou aqui para te assegurar a sua segurança, os seus direitos e garantias fundamentais. Bom dia, tá ok? Por gentileza, uma coxinha. Aí, junto à coxinha, naquele papel sujo de gordura, vai vir um WhatsApp para o doutor Rafael, né? Aí daqui 9 meses você vê o resultado. E a dona Rafaela Júnior, lá na casa dele, vai querer abrir o WhatsApp e vai descobrir lá. E se você pode prendê-la em flagrante, né? Oi? Como é que é? Oi, Elber! Esse cara foi... Ô, Elber, fica na sua. Folgado. Você não tem a cabeça grande, então, mas você é folgado. Vamos lá. Opa, peraí, voltou. Peraí, cadê a porra do negócio? Olha que isso, gente. Beleza, senhores? Correspondência nem ataca sua honra e reputação. Reputação é uma coisa, crime contra a honra, calúnia, injúria, informação, né? Todo homem tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Lembrando que a Constituição fala que a correspondência e dados não são invioláveis. O que pode ser violável na Constituição? Comunicações o quê? Telefônicas. Por autorização de quem? Só do juiz. Em quais casos o juiz vai autorizar a quebra do sigilo telefônico? Em quais casos vai ter a quebra do sigilo telefônico? 2. Com autorização do juiz. Hã? Com autorização do juiz. Não, com autorização do juiz. Quais os 2 casos? Ô, gente, que porra, vocês estão fazendo exercício, não, caralho, isso. Isso vai cair na prova, porra. O juiz ou a quebra do sigilo telefônico. É processual. Isso, cavalo, não tem nada a ver não. Vamos lá. Primeiro, investigação criminal e instrução processual o quê? Penal. Não, é isso mesmo, cavalo. É investigação criminal e instrução. É o inquérito, é investigação criminal. Cavalo. Ô, gente, isso cai na prova, gente. Tem que decorar essa porra aí, viu? Ô, Bigode, decora isso aí, Bigode. Porra. Isso cai na prova. Vocês estão com brincadeira com o Itimi, né? A outra tá confundindo tudo ali, ó. Transgressão, que isso, velho? Vocês estão... Ô, velho, vocês têm que fazer exercício, velho. Vocês têm que fazer exercício. Gente, brinca não, a prova tá chegando, hein? Nós estamos esperando a puxa do seu nome. Não, mas os exercícios você não mandou? Não, já mandei vários exercícios. Já mandei bateria de exercício pra vocês. Vamos lá, senhores. Bacana? Tem que treinar, hein, gente? Tem que treinar, fique atento, cambada. Todo homem tem o direito de liberdade de locomoção e residência dentro da fronteira de cada estado. Cai na prova demais. Presta atenção. Todo homem vai ter direito à locomoção e residência dentro da fronteira de cada estado. Lá na prova, fala que vai ter esse direito em qualquer lugar do mundo, certo ou errado? Em qualquer lugar do mundo, não. É somente dentro do seu estado. Porque cada estado tem os seus direitos, as suas regras. Eu quero entrar nos Estados Unidos. Não, tem regras, né? Aí, ó, o resgate. Vocês vão trabalhar muito nisso, né? No resgate. Se Deus quiser, senhores, as coisas passadas, os senhores estão enrolados, estão fodidos, vocês vão ralar com força, né? Resgate é ralar com força. Todo dia. Os grandes corredores, que se chama Machado, Antônio Carlos. Nossa, eu já cansei de pegar acidente junto com o pessoal. Geralmente a gente chega primeiro, né? Aí a gente vai acionando o resgate. Aí chega lá, tem uma perna para um lado, a cabeça para o outro. O trem é violento, filho. O olho tá para um lado lá, o dedinho tá para o outro, é mala. Nossa. E moto, então, eu era doido. Nunca mais eu ando de moto. Tô tendo capeta de moto.
Tanto... Pois é. Pois é. Eu já cansei de pegar, velho. Eu já cansei de pegar acidente de moto. Eu já perdi 2 amigos de moto em BH. Então, assim, é violento. Eu tô pensando na hora do almoço. Eu tô falando que não tem horário de almoço. Não vai pensando em almoço. Cavalos. Eu tô falando que não tem isso. Pois é. Eu tô falando que não pode. É, pois é. Todo homem... Ô, Elber! Presta atenção, filho. Todo homem vídeo de perseguição tem o direito de procurar de gozar asilo em outro país. Ah lá, senhores. Presta atenção, isso vai cair em prova. A pessoa vítima de perseguição pode buscar asilo em outro país? Pode. Essa é a regra. Mas desde que seja uma concessão, uma perseguição política, ideológica. O pessoal da Venezuela está numa ditadura socialista. E vem um cara democrata e começa lá a parlamentar para um povo. E aí esse cara é perseguido. Aí ele fala assim: Brasil, eu preciso de refúgio. Eu preciso de asilo. Na verdade, refúgio para a coletividade. Eu preciso de um asilo. Pode. Porque questões ideológicas, políticas. Só um minutinho. Aí o que acontece? Vem ao contrário agora. Vem um cara fugido lá da Europa que matou várias mulheres. Um serial killer. Aí vem o Brasil e fala assim: ô Ministério das Relações Exteriores, né? Ô Brasil, eu preciso da concessão de asilo, né? Fala pro Itamaraty, eu quero a concessão de asilo. E aí? O Brasil vai conceder? Não, porque o cara veio da prática de cometimento de crime comum. Fala, jovem. Não, só respondeu. Cavalo. Eu ia perguntar onde que ele recorreu para poder. Aí você falou aí que é nas relações. Ministério das Relações Exteriores. Aí, pessoal, então vamos lá. Então, concessão de asilo concede? Sim. Questões políticas e ideológicas. E aquelas questões de crime comum? Não, aí não. Ele pode ser preso? Pode. A Interpol vir aqui, CIA, antiga KGB da Rússia, FBI, os carabineiros, as gendarmerias, as guardas nacionais portuguesas, ou seja, as polícias do mundo inteiro. Pode vir prender? Pode. Entra em contato, principalmente com a Polícia Federal, e realiza a prisão. Esse direito lá não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivado por crime de direito comum, tá? Ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, senhores, a regra que é concedido, salvo em crimes do que? Políticos, salvo em situações de crimes comuns, né? Crime comum não pode ser legado a concessão de asilo. Isso cai em prova, senhores? Cai, tá? Cai muito em prova. Lá na prova fala que vai ser concedido, mesmo na prática de crime comum, a concessão de asilo. Certo ou errado? Errado. Crime comum, não há concessão de asilo. Senhores, até aí, dúvida, crítica... Ô, Elber, choro, fala, irmão. Ou crime ou atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Mas essa é a regra, né? De prova é a regra. Ele cometeu um crime lá fora, ele não vai ser concedido a ele o asilo, né? Beleza? Todo homem tem um direito à nacionalidade, sim ou não? Sim, né? A pessoa não pode ser um ser apátrio, né? Ele tem que ter uma nacionalidade de origem. Eu sou brasileiro, sou estrangeiro, sou russo. Olha lá, ó. Ninguém será o quê? Mesma coisa. Eu até esqueci de grifar aqui, ó. Grifa aí, ó. Ninguém será o quê? Arbitrariamente privado da sua nacionalidade, de mudar de nacionalidade, inclusive. Deixa eu perguntar para a prova. Então ali, ó, ninguém será privado da pessoa da sua nacionalidade de maneira arbitrária. Deixa eu falar uma coisa. O Estado pode então privar a pessoa da sua nacionalidade? Pode. Falamos. O extraditado, crime comum antes, na naturalização ou qualquer momento do tráfico, ele vai ser extraditado e corre a processo de perda da naturalização. Então o Estado pode privar a pessoa da sua nacionalidade? Sim, mas não de maneira arbitrária. É o mesmo raciocínio lá do prender, deter, exilar. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então o Estado pode prender? Pode.
É um processo para probabilidade de nacionalidade? É um processo. Oi? É um processo fácil de fazer? Fácil? De forma nenhuma. Sem relações internacionais, exteriores. Regras consuetudinárias. Dificílimo, complexo, né? Cheio de critérios e objetivos. Não é fácil, não. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade. Cuidado com isso aqui, ó. Lá na prova eles vão tirar isso aqui, tá ok? 21. Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça. Ah lá, gente, ó. Homem e mulher maior de idade, de maior de idade, sem qualquer distinção de raça, nacionalidade, religião, tem o direito de contrair o que, ó? O matrimônio, a união estável. E hoje, inclusive, no país, a relação homoafetiva, né? Homoafetiva, sem estresse nenhum. E fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e a sua dissolução. Tanto, né, o homem para com a mulher tem os mesmos direitos e deveres, né? No caso, em tela aí. O casamento não será válido senão com livre consentimento dos nubentes. Quem é os nubentes? Os que casaram. Para nós, tá tranquilo? Lá em Marrocos, quem que escolhe o filho da noiva? O pai, né? Desde aquela família que tem o quê? Dinheiro, que tem como fala? O dote. Se não tiver, filho, se for um pé de China, o pai vai deixar casar? Não vai. Tá violando direito fundamental? Tá. Tá vendo? Aqui para nós é tranquilo. Os nossos direitos fundamentais nos garantem a liberdade, inclusive da mulher. E lá nos países asiáticos. Muito difícil, né? Ah, bacana, uma família e tal. Fica louco, pois é. Vamos lá. Todo homem tem o direito à propriedade só em com outros. Falamos da Constituição? Falamos. Todos têm o direito à propriedade. Lá na Constituição fala que a propriedade tem que atingir a finalidade que social. Ah, o cara vai plantar maconha agora para colher do carnaval para vender. Né? Tá chegando o carnaval. E aí, se é um cavalo, vai ser o quê? Preso, detido ou exilado. E perder a propriedade. Ah lá, mesma coisa, ninguém será o quê? Arbitrariamente privado da sua propriedade. Mas o Estado pode privar? Nós acabamos de falar. Se não atingir a finalidade social, o Estado pode privar? Pode. Aí vai a leilão? Aí no caso vai a leilão, justamente, vai a leilão público. Ou o Estado fica para ele, né? O Estado utiliza ali, igual fez no batalhão da polícia, né? No 33. Justamente, aí fica pro Estado. Lá virou delegacia. Justamente. Se tiver parente próximo, não vai. Utilizando a propriedade para a prática criminosa. Vai pro Estado. Parente próximo pode comprar no leilão. Pode pagar mais baratinho, não vem não, cavalo. Bacana, senhores? Então ninguém será o quê? Arbitrariamente privado da sua propriedade. Mas pode ser privado? Sim, mas não de maneira arbitrária. Fala, irmão. Presta atenção nessas coisas. Como é que é, amigo? Desculpa. Vocês estão falando ali. O Estado vai desapropriar e a partir desse momento que aquela casa não atingiu a finalidade social, aquela casa é do Estado. Porque ela tem que atingir a finalidade social, tem regras. Aí o Estado desapropria, vai a leilão, o Estado fica com a propriedade daquela casa. Isso. Perde a propriedade. Porque ela não está atingindo a finalidade social. Né? Acontece. Beleza, senhores? Mas isso é para caso a caso, tem que analisar o caso a caso. Né? Beleza, senhores? Olha lá. Nós vimos até então aqui, direitos sociais, direitos de liberdade, primeira geração de direitos humanos, direitos civis e políticos. Todo homem tem o direito de liberdade, pensamento e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião e de crença. Liberdade de manifestar essa religião ou crença. Liberdade de manifestar a religião e crença. A declaração é para o mundo inteiro, confere? Universal. E os países asiáticos? Acabamos de citar um exemplo, a Palestina. É em Israel. Lá, ele tem o direito de manifestar a religião? Ele não tem. Faz uma celebração eucarística.
um culto, um pastor pregando o cristianismo no Irã. E aí? Ó, decapitado, degolado, né, enforcado e outras coisas piores. Porque lá não tem a liberdade, o que? Religiosa. A declaração, tipo assim, em todo o mundo, a maioria dos países aderiram? Ou não? Sim, a maioria dos países aderiram. Só três que não lembro. Tem poucos que não aderiram, mas mesmo aderindo ainda violam. Olha os Estados Unidos. Você vê, os Estados Unidos violam muita coisa disso aqui, né? Acho que é negócio dos imigrantes. Os imigrantes, não, tá doido. Os Estados Unidos está arrebentando. Os caras estão no deserto. Isso viola o direito humanitário, né? Não receber, não, vai misturar as raças, né? Vai trazer a mendicância, povos pobres para o nosso país. Não justifica, né? O ser humano, ele é dotado de os princípios da dignidade humana, independente de onde que ele seja. Nenhum outro é maior, o americano é melhor do que aquele que está sendo refugiado. Não é. O americano, o europeu é melhor do que aquele que está na Síria, fugindo de guerra. Ao contrário, o direito internacional humanitário, ele visa garantir o direito fundamental daqueles que estão em locais de guerra, de hostilidade. E o Estado tem que acolher. A Europa às vezes não está acolhendo, os Estados Unidos não está acolhendo, que deveria acolhê-lo, né? Por quê? Questão de direito humanitário, dignidade da pessoa humana, é o mínimo existencial de uma vida digna. Os países estão em guerra, em conflito, atos de hostilidade, violência, e fogem para outros países. E esses países, por força do direito internacional, tem que acolhê-los, né? Mas, enfim. Beleza? Todo homem tem o direito à liberdade de opinião e expressão, a liberdade sem interferência de opiniões, procurar, receber, transmitir informação, ideias, quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Então, liberdade de expressão, né? Já vimos na Constituição. Todo homem tem o direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Direito à reunião. Eu esqueci, me lembrei na Constituição. Cai na prova? Cai demais. Vamos lá. Todos podem reunir-se Pacificamente, sem armas. com armas ou sem armas. Em locais abertos ao público. Precisa de autorização? Não. Precisa de quê? Aviso prévio. A autoridade policial. Competente. Desde que não frustre outra reunião. Convocada para o mesmo local. Então, precisa de autorização? Não. Só aviso prévio à autoridade competente. Com armas ou sem armas? Em locais abertos ao público. Pode associar o Brasil? Pode. Vedada de caráter ou chamada de associações, grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e Estado de Direito. Confere? Exemplo: milícias, as Farc, Al-Qaeda, são grupos de técnicas de intervenções policiais de órgãos militares, mas que usam contra o próprio Estado. Então, aqui a associação pacífica, não associações paramilitares. João. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Aqui é o princípio do absorvente. É o que? Sempre o que? Sempre livre, liberdade, né? De permanecer ou não associado. Gostou, Flor? Isso é bom, né? Chega lá, conta para os seus meninos, seus 7 meninos, né? Deus te abençoe, papai está aqui. Vamos lá, gente. Todo homem tem o direito de tomar parte do governo. O que é isso? É o sufrágio o quê? Universal, de votar e ser votado. Sargento, eu quero ser vereador. Pode? Pode, cavalo. Vai lá ser candidato, feliz seu partido. E tem que ter no mínimo 18 anos. Vamos lá. Todo homem tem o direito ao acesso a serviço público. Estão buscando o quê? Serviço público, acesso. Artigo 37, inciso 2 da Constituição. Público de provas e títulos. Artigo 37, inciso 2 da Constituição. Sargento, sua cabeça é tão grande, é tão redondinha. Beleza, senhor? Vamos lá. 3. Doutor e filho. 3. Ô bigode. Ô Elber. Fica atento, arregaçado. 3º. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Senhor, a vontade do povo. Povo fala democracia. Povo, cracia, poder. O poder emana de quem?
que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Cadê o da cachaça? O tal vinho. Eu sei, né? Que você faltou na última aula, né? Regaçado, disse que você estava embriagado. Vomitando os outros, andando pelado no meio da rua. É mesmo, velho. Fiquei sabendo isso aí, irmão. Você sabe o nome da cachaça? É mesmo? Não sei não. Pergunta dele aqui, toma. Qual que é, filho? Não, fala a verdade, abre o seu coração. Lá tem umas cachaças que eu sempre na internet aí. Qual que é o nome, filho? Na bunda. Pegou pesado agora. Cuidado, hein, filho? Vai devagarzinho, tá? Outra coisa, hipoglós e vaselina, né? Igual a nave voadora, né? Cuidado. E ela dentro, ela dentro, entrou. Mas já era, velho. Ninguém dormindo mais, filho. Ô, Elvio, fica atento, meu irmão. Dorme não, tá do seu lado aí, ó. Fica atento. Cavalo. Cuidado, meu filho. Embriaguez ao volante é crime. Vamos lá. A vontade do povo, então, será a base da autoridade. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas pelo sufrágio universal, voto secreto ou processo equivalente que dê liberdade do voto. Tá vendo? Já vimos isso também. Vamos lá. Então, até então, senhores, nós vimos os direitos civis e político. Direitos civis e político. Vamos lá. Vamos para o artigo agora 22. Nossa, tá ruim. Senhores, vimos até então agora do artigo 1º ao 21, confere? Direitos civis e políticos. Agora, do 22 ao 27, nós vamos ver agora os direitos econômicos, sociais e culturais. Beleza? Todo homem, membro da sociedade, tem o direito à segurança social. Olha lá, a relação pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado. Olha lá, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade, ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Então nós vamos entrar a partir de agora, saímos da primeira geração, entramos em qual geração agora? Ou dimensão? Positiva. Segundo dos direitos humanos, direito à igualdade. Gente, isso vai cair na prova, tá? Decore isso aí. Olha lá, 23. Todo homem tem o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego. Senhores, aonde está isso na Constituição? Aí, guerrilheiros, vamos lá, raciocina. Aonde está isso? Livre escolha de emprego. Ao direito ao trabalho, a livre escolha de emprego. Aonde está isso na Constituição? Os princípios? Aonde está isso na Constituição? Em dois lugares. No artigo 5º e no artigo 1º. Valores sociais do trabalho livre iniciativa. Favoráveis, olha lá, e as condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. Lá no artigo 7º fala isso. E põe vírgula, contra o desemprego involuntário. No artigo 7º, lembraram? No artigo 7º, desemprego involuntário. Gente, tem que fazer exercício para decorar isso aí, não tem jeito não. Todo homem, sem qualquer distinção, tem igual remuneração por igual trabalho, inclusive de gênero, vimos? Condição social, não pode fazer distinção de remuneração pela condição de gênero, a mulher do homem. E para contratação também, a pessoa com deficiência. Olha lá, todo homem tem o direito à remuneração justa, satisfatória, que assegure a sua família, a si e sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. Aqui é o salário mínimo, nós vimos o salário capaz de subsidiar os meus direitos fundamentais e o da minha, e ser pegadinha do
E aí é o quê? Se o quê? Flu-flu. Pegadinha. Filho da puta. Todo homem tem o direito de organizar sindicato e a nele ingressar para a proteção de seus interesses. Olha que interessante, sindicato. Pergunto, o militar pode sindicalizar no Brasil? Não, sindicalizar não. Associação. Sindicato e greve não. Cavalo. Bodinho. Bodinho. O militar pode sindicalizar, Elber? Não. Pode fazer greve? Não. Pode associar? Pode. Anota isso aí de novo, gente. Anota 30 vezes. Anota aí, filho. Anota aí, bigode. Nota de novo, nota de novo. Você pelo menos umas 4 vezes, arregaçado. Faz uma tatuagem. Tadinho. Tadinho. Militar. Pode. Não. Pode sindicalizar. Não pode fazer greve. Mas o militar pode associar. Pode associar, não pode sindicalizar e fazer greve. Gente, isso cai ainda prova todo concurso da polícia e bombeiro. Todo concurso, porque é a base nossa. O comandante geral do bombeiro, da polícia, quer saber se você sabe a base, gente. Pode fazer greve? Hã? O juiz civil? Pode, é servidor civil. Ué. Mas teve uma... Pode fazer. Eu tô ganhando 40 mil líquido, mais o PP do Licardo, que 150 mil, 200 mil, vou fazer greve, vou parar. Hã? É sacanagem, né, velho? Tá querendo tirar o auxílio moradia pro juiz, velho. O cara tá ganhando 200 mil, velho, com os peduricardos. O teto de 39 mil, mais o peduricardo. Ah, velho, tá dando 150 mil, velho. Sacanagem, velho. O cara tem que fazer greve mesmo. Filho da puta. Oi? Fala, irmão. Eu não sei se foi em 2016, estava conversando com ela, mas teve uma cidade que os policiais estavam em greve. Calma, esqueça a prática, filho. Nós estamos falando aqui de teoria, irmão. Deus te abençoe. A prática me leva à lógica. E a lógica me leva ao erro, cavalo. Esquece a prática, meu irmão. Eu não vou entrar. Eu não vou citar exemplo de prática, senão eu vou te confundir para a prova. Tem vários casos que houve, né? Houve as manifestações. Em Minas, então, teve diversas vezes. Mas na Constituição pode? Não. Beleza? Cavalo. Tranquilo, irmão? Tadinho do juiz. Eu concordo com você, velho. O juiz deve... É sacanagem, velho. Eu concordo com os caras, velho. Os caras tinham que parar tudo, velho. As audiências. Não vou mais fazer audiência, fazer porra nenhuma. Eu vou fazer greve. Eu vou mandar com a bandeirinha lá. Greve. Ô, gente, Deus abençoe. Aqui, vamos pro intervalo, filhos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Levem suas merendeiras, os mirabéus, e 10 minutos a gente retorna pro certame, tá ok? Cambada de regaçado.